queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por este meio do Facebook e do YouTube. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2026. Vamos a continuação meditar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouviremos a continuação o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais que, quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vos recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vos recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, peço desculpa a todos por não transmitir desde a nossa rádio. Estamos com problemas de transmissão, problema de internet. Mas vamos fazer a nossa meditação por este meio, que é o meio que ainda temos para nos alimentar da palavra neste dia consagrado ao Senhor. Acabamos de ouvir este capítulo, né, com estes versículos, onde parece um episódio de pouca importância. Ou seja, os discípulos se esqueceram de levar pães, suficiente no barco. E Jesus aproveita esta ocasião para dar uma lição sobre o fermento que eles devem evitar. O fermento. Cuidado, diz Jesus. Cuidado. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Todos nós sabemos que o fermento é um elemento pequeno, um elemento simples, humilde, mas que é capaz de fermentar para o bem e de fermentar para o mal.
toda a massa da farinha de trigo. O fermento trabalha silenciosamente. Às vezes nem se percebe, mas o resultado do fermento é notável. No Antigo Testamento, a festa da Páscoa implicava, entre tantas coisas, o rito de comer pães não fermentados. Pão não fermentados. Porque o fermento, no Antigo Testamento, era considerado como sinal e causa de corrupção. A Páscoa era a Páscoa da novidade, a Páscoa da renúncia do velho, da busca de um Deus que se revela no novo. O Novo Testamento aprofunda esse sentido da novidade e vê em Jesus o homem novo diante de um homem velho. Assim fica patente como o fermento que se põe em relação com a maldade e a bondade. Na literatura, queridos irmãos, judeu-helenística, a metáfora do fermento se aplica frequentemente, sabem? Não a qualquer corrupção, sobretudo não a qualquer corrupção moral, e sim concretamente ao orgulho, à arrogância, à soberba, à hipocrisia. Na passagem paralela do evangelista Lucas, ele acrescenta: aquartelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Então, Jesus, neste evangelho, alerta a todos os seus seguidores sobre o perigo do orgulho, sobre o perigo da soberba. O orgulhoso, arrogante, não se preocupa com conhecer a verdade, mas apenas em ocupar uma posição em que ele possa ser o centro de atenção, onde ele possa ser a norma para o resto. O orgulhoso tem todos os vícios estão numa pessoa orgulhosa. Ele é egoísta, ele é injusto, ele é ingrato, ele é imoral, ele é hipócrita. A hipocrisia, a imoralidade, a ingratidão, a injustiça, o egoísmo se encontram em uma pessoa orgulhosa. Normalmente o orgulhoso encontra o abrigo nas pessoas, mas não em todo tipo de pessoas. A pessoa orgulhosa encontra abrigo em pessoas desequilibradas, pessoas de pouca personalidade. A arrogância é uma forma de não aceitar as próprias fraquezas e os próprios defeitos. Ou seja, uma pessoa arrogante é uma pessoa que não aceita que ele é fraco, não aceita que ele é imperfeito. O orgulhoso, sabem, não se preocupa em conhecer a verdade, mas em apenas ocupar uma posição, sim, em ocupar uma posição em que ele possa ser o centro e a norma. O orgulhoso pretende que tudo esteja sujeito a si próprio. O orgulhoso gosta de desprezar. O orgulhoso gosta de maltratar. O orgulhoso gosta de colocar os outros na parede. E enquanto eu estou falando estas coisas, meus irmãos, diga: eu sou orgulhoso, eu desprezo as pessoas, eu maltrato, eu gosto de colocar as outras pessoas na parede. Os atos do orgulhoso não precisam respeitar moral nenhuma, mas impõem aos outros normas morais e normas éticas. Normas morais e normas éticas. Hipocrisia é um fermento, mas é um fermento mau mesmo,
do qual você, do qual eu, do qual nós cristãos devemos nos afastar. Não devemos ser hipócritas, porque um hipócrita gosta de simular virtudes, gosta de simular sentimentos nobres, gosta de simular boas qualidades que ele mesmo sabe não existem nele. E ele faz todas essas coisas, ou seja, ele simula todas essas virtudes com o intuito de conquistar a estima, de conquistar a admiração dos outros. Mas para quê? Para poder obter louvores. O hipócrita julga seus atos a partir da aprovação dos outros e não a partir do valor moral e ético. O hipócrita, ele é um habilidoso, sabem? Ele tem a habilidade de camuflar-se a ponto de nós o admirarmos. A hipocrisia não tem consciência. Ela não tem consciência, a hipocrisia, da dignidade da pessoa humana. Não. O hipócrita sabe aparecer como uma pessoa boa. Foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. Devemos fugir da pessoa hipócrita. É preciso, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que estejamos conscientes de que todos nós somos criaturas dependentes. Somos criaturas dependentes. Dependemos de muitas coisas. Dependemos dos alimentos, dependemos do ar, dependemos da saúde, dependemos das outras pessoas, não é? Mas sobretudo dependemos de Deus. Somos criaturas dependentes. Mas a grande dependência que nós temos, e isso eu peço para que você reflita, dependemos da graça de Deus para viver, e não somente da graça de Deus para viver, mas também para conviver em harmonia com os demais, conviver em harmonia com a natureza, conviver em harmonia com o próprio Criador. Ou seja, o próprio Criador nos dá essa graça para que nós possamos conviver com Ele na dependência. Por isso, o apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça, meus queridos, é a razão principal da nossa alegria. A graça é a razão principal da nossa coragem. Basta-te a graça? Responde o Senhor. Há fermentos e fermentos. O bom fermento faz crescer a massa. O bom fermento faz crescer a massa e a converte em pão. O pão é o alimento básico. Na época de Jesus, era difícil entender a vida diária sem o pão, feito com o trigo e com os cereais. Era comum no tempo de Jesus o pão. E para fazer o pão é necessário o fermento. Uma pequena quantidade de fermento é suficiente para transformar uma quantidade maior de farinha de trigo. Mas existem outros fermentos capazes de estragar a massa. Existem outros fermentos capazes de empobrecer a massa. O bom fermento transforma a massa de trigo em pão saboroso. Mas o mau fermento estraga a massa e o pão já não será bom para a vida, mas sim será bom para a enfermidade e para a morte. Um fermento bom ou um mau fermento dentro de uma comunidade
pode enriquecê-la e pode destruí-la. Ali está o ponto, né, de leitura para o proveito pessoal. Fermento bom, fermento mau. Aquilo que serve para enriquecer a comunidade e aquilo que serve para destruir a própria comunidade. Jesus quer que todos os seguidores evitem o fermento dos fariseus e de Herodes, isto é, que todos os seus seguidores evitem o orgulho, a arrogância, a soberba, a hipocrisia. Estes fermentos têm uma força suficientemente para destruir uma comunidade por dentro. E vou lhe dizer uma coisa, falando mais claro: por que a comunidade se destrui? Por que o grupo se destrui? Por que a pastoral se destrui? Por que uma paróquia não cresce? Porque há muito orgulho, há muita arrogância, há muita soberba, há muita hipocrisia. E isto em qualquer comunidade. Também falamos da comunidade familiar. Se em uma comunidade familiar existe orgulho, existe arrogância, existe soberba, existe hipocrisia, falsidade, essa comunidade nunca vai crescer. Nunca vai crescer, ao contrário, vai se autodestruir. Uma atitude interior de vaidade, uma atitude interior de hipocrisia, uma atitude interior de legalismo, como os fariseus, de rancor, de egoísmo, de arrogância, de superficialidade, aquela superficialidade interesseira, sabe? E de sensualismo, como Herodes, pode destruir não somente a comunidade, mas destrui a própria vida. E destruindo a própria vida, destrói a vida da própria comunidade. Pensa bem nisto. Pensa bem nestas palavras, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós nos preocupamos. Por que o grupo não cresce? Por que a paróquia não cresce? Por que minha família não cresce? Temos que analisar, perceber. Quando dentro de nós e dentro de uma comunidade há fé, há amor, um amor fraterno, tudo se transforma em fermento bom. Nossos atos visíveis têm sua raiz em nossa mentalidade. Em nossa mentalidade e em nosso coração. Aquilo que eu falo interiormente. Aquilo que o próprio Jesus disse. O pecado está dentro do interior. Devemos purificar o nosso interior, o nosso coração. O coração é de você. O coração é de cada um de nós. Você tem o teu coração, eu tenho o meu coração. Ninguém vê o coração do outro. E o que nós vemos? O rosto. E o rosto que você tem é para os outros. Isto quer dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que aquilo que tem o nosso coração passa a ser visível pelo nosso rosto, pelo nosso comportamento. Ou seja, na medida que você se comporta, você vai refletindo para fora o que você tem dentro do teu coração. São Paulo, o apóstolo, nos dá um conselho. Ele nos diz: não sabeis que um pouco de fermento leva a massa toda? Purificai-vos do velho fermento. Já sabem, velho fermento, hipocrisia, falsidade, etc. tal, para que sejais massa nova, porque sois pães ácimos, enquanto Cristo nossa Páscoa foi imolado. Celebremos, pois, diz São Paulo, celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. O fermento bom, transforma a massa de trigo em pães gostosos, alimento básico para o ser humano.
O fermento mau, o fermento ruim, estraga a massa de trigo e o pão se transforma em fonte de enfermidade e de morte. Que tipo de fermento você é para a tua comunidade, para a tua paróquia? E eu digo, às vezes você diz, eu saio porque tem pessoas hipócritas, ou seja, porque tem fermento mau. Você acha que com isso você está solucionando o problema? Que tipo de fermento eu sou? Na tua família? No meu grupo? Em que sua mão está amassando a massa? Ou melhor, o que amassa a tua mão? O que está amassando você? O fermento bom ou o fermento ruim? Quando estou falando de amassar, o que você está trabalhando? O bom ou o ruim? Você é daquele que critica, aquele que fofoca, aquele que vai alimentando, né, coisas negativas? Ou você é aquele que vai amassando as coisas boas dentro da comunidade, dentro do grupo? O espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá. Vamos pedir ao Senhor, meus queridos irmãos, que nos dê a graça de sermos para a comunidade, para a família, para os grupos, para as pessoas, em qualquer lugar que você se encontre, seja fermento bom. E se você vê alguma coisa ruim nas pessoas, arrogância, hipocrisia, não amasse essa massa, não. Não. Coloque você o fermento bom. E dá para fazer. E você vai se sentir cada vez melhor. Isso que nós queremos pedir a Deus nesta noite. Bom, meus queridos, muito obrigado pela participação. Peço desculpa novamente, não é? Porque não era como a gente gostaria. Mas, se assim Deus o permitiu, assim será. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Compartilhe esse vídeo se você quiser, né? E senta-se à vontade. Até a próxima oportunidade.